Você sabe a diferença entre poder e autoridade? Isso é imposto ou conquistado? Quem veio bater um papo com a gente sobre isso é o psicanalista Jonatas Liacht. Tudo bem, Jonathan? Tudo bem, Elaine? Opa, vamos começar então definindo o que é poder e o que é autoridade. É muito importante isso, né? As pessoas acabam confundindo uma coisa com outra, dada a proximidade dos significados. Mas o sociólogo Max Weber, ele considerado um dos pais da sociologia, né? Ele definia assim, que a autoridade é a minha capacidade de sujeitar alguém a fazer alguma coisa pela minha posição, pela minha função, pelo meu cargo, mesmo que essa pessoa não queira. Já autoridade, isso é poder. Autoridade tem a ver com a minha habilidade de influenciar a mesma pessoa a fazer alguma coisa, dada a importância desse fato. Ou seja, o quanto é importante é o que tem autoridade. Autoridade. O que consegue demonstrar e fazer com que essa pessoa, sob influência, faça isso. O poder é imposto. O poder tem a ver com o cargo, com a função, com o crachá, não é? E assim, a gente vê que muita gente hoje usa o poder como forma aí de manipulação, de conseguir o que quer, né? Sabe aquela famosa carteirada? A pessoa para numa blitz, aí o policial pede os documentos, ele abaixa o vidro e diz assim, você sabe com quem você está falando? Aí o policial já fica meio assim, será que é alguma pessoa muito importante, um político, alguma coisa, alguém que eu não deveria parar? E, de repente, isso é aquela questão do poder, né? E, de repente, ele saca lá uma carteira enfim, que mostra que ele tem uma certa posição, alguma autoridade, mas não é autoridade, é um poder imposto. Então, assim, quando as pessoas se impõem, elas estão exercendo muito mais uma questão de poder. Quando elas conseguem, de alguma forma, mesmo que assertivamente, decisivamente, influenciar, aí sim, a gente está vendo uma questão de autoridade. Isso funciona muito bem também em cargo de gestão, né? Com certeza. Tem o chefe que as pessoas respeitam, é visto aí como um líder, uma pessoa, né, que consegue trazer todo mundo para o grupo para funcionar bem. E tem aquela pessoa que fala, você tem que fazer isso, que senão... Isso. Acho que a gente poderia diferenciar aí nesse ambiente do trabalho, pensando nas questões de exigências e de demandas. Por exemplo, alguém que exige muito e você vê que não existe aquela demanda para aquela exigência, então você percebe que ela está exercendo poder, está querendo se impor. Está abusando. Abusando. Muitas, inclusive, tem aquela questão até do assédio moral, né? Que é uma imposição que deixa a pessoa subjugada no seu trabalho. Por outro lado, a pessoa que consegue demonstrar a demanda, a necessidade de determinada atitude, a pessoa faz com até uma certa agilidade, vamos dizer assim, porque ela entendeu a importância. Vou dar um exemplo clássico. Vamos trazer para dentro de casa. O pai fala para o filho, filho, pega o lixo e põe para fora. Aí o filho pergunta, mas por que, pai? Porque eu estou mandando. Ele está exercendo poder. Está se impondo sobre a criança. Agora, na mesma cena, filho, põe o lixo para fora. Mas por que, pai? Aí o pai fala assim, porque se esse lixo ficar aqui mais um dia, ninguém vai conseguir passar e entrar nessa casa. Por causa da decomposição do lixo orgânico, uma série de coisas. Então, ele explica e influencia, a criança cai numa realidade de compreensão do valor daquilo e ele faz isso. Da próxima vez, quando o pai falar assim, filho, por favor, põe o lixo para fora, ele já vai entender. Isso é autoridade. Em todos os relacionamentos, a gente pode ter essa variável aí de poder e autoridade? Sim, e é saudável, viu, Elaine? Mesmo que as pessoas estejam, vamos dizer, no mesmo nível de hierarquia. Vamos pensar no marido e mulher, por exemplo. Existe uma cultura machista que fala que o marido é o chefe da casa e tudo mais. A gente está vivendo um tempo em que se confunde muito essas questões de valores, de importância. Mas ambos podem exercer sobre o outro, eventualmente, uma autoridade. Mesmo a mulher sobre o homem sobre a mulher. E isso não tem erro nenhum, mas dado o momento, dada a importância que aquela atitude vai demandar, isso pode ser perfeitamente exercido. Contanto que ambos tenham um acordo sobre isso. Precisa se conversar sobre isso.
A gente, inclusive, tem visto muitas situações, inclusive, de violência contra a mulher por causa de exercer o poder, né? Exatamente isso. E por causa dessa cultura mal assimilada do machismo, do patriarcado, né? Então, as mulheres que fisicamente, normalmente têm uma certa desvantagem em relação aos homens, acabam se submetendo a isso. Certa vez eu separei a briga de um casal na rua, estava passando e o casal estava se atracando na rua. Fui separar, para com isso e tal. Tentei argumentar alguma coisa rapidamente, porque estava num caso de violência. E aí, enquanto eu falava com a mulher, o marido pegou e empurrou ela na minha frente. Aí, eu, espontaneamente, involuntariamente, de reflexo, empurrei ele também, para ele não bater nela. Quando eu empurrei ela, ela veio sobre mim e falou, não bate no meu marido. Olha só! Então, veja só, que existe uma cultura subjacente de que é normal algumas coisas. Então, a gente precisa entender qual é o valor daquilo para a gente saber dar a importância para aquilo. E optar sempre pela autoridade, não pelo poder, independente da situação que se esteja, né? E é muito delicado, exige muita sabedoria. Eu diria que o poder tem a ver com a personalidade. No latim, persona é máscara, aquilo que está externo. Então, a gente relaciona com o poder por aquilo que está externo a nós, mas a autoridade é essencial. A minha crença, os meus valores, é interno. Né? É bem diferente. Tem que saber diferenciar isso, né? Com toda certeza. Obrigada mais uma vez. Imagina, obrigado você.